segundo episódio da nossa série da simbologia prática. Vamos dar uma olhada aqui então como funciona essa questão toda de limpeza, de feed, de decisão, né? Vamos usar aqui, digamos que uma espécie de engenharia do significado. Então, se tu chegou até aqui, parabéns, né? Você aí sobreviveu ao primeiro capítulo, ao primeiro episódio, né? Vamos entender agora, ou melhor, o entender as coisas, que foi o que a gente passou ali, a parte mais teórica no primeiro episódio, na primeira aula. Isso é a metade do jogo, tá? Vamos dizer assim, faz parte do processo. Hoje a gente vai entrar, vamos dizer assim, na trincheira do negócio todo. Se ontem a gente olhou o campo de jogo aí, o tabuleiro, de uma maneira mais macro, de uma maneira mais ampla, hoje a gente vai entrar na trincheira. Vamos entrar no tabuleiro de si para ver como a gente pode aplicar o conhecimento aí do primeiro episódio no dia a dia. Como limpar a sujeira, vamos dizer assim, simbólica, essa sujeira que muitas vezes entope a nossa mente. Como que vai funcionar, tá? Como é que a ideia aqui é, digamos assim, que você entenda que essa sujeira que entope aí muitas vezes a tua mente, ela te faz achar que está decidindo alguma coisa por conta própria, quando na realidade você está reagindo a estímulos que outros programaram, vamos colocar assim, né? Se tu ficar até o final aqui comigo, tu vai sair daqui com um protocolo prático, tá? Um protocolo prático de higiene simbólica. Tu vai ser capaz de, entre aspas aí, de fato reprogramar o teu feed das redes sociais, dar uma limpada nele. Você vai compreender também como é que você pode fazer essa higiene quando você vai participar de reuniões, falando dentro da questão de trabalho, no mundo corporativo, e o jeito, vamos assim, organizar essas coisas para optimizar as formas como você toma decisões na tua vida, tá? Se tu sair agora, é aquela velha história, é uma escolha tua, porém, pode ser que você continue aí achando que tá cansado, entre aspas, né? Tá cansado quando, na verdade, você pode estar saturado de símbolos ruins aí, de símbolos que não te ajudam, tá? Então, eu sigo, é bom que você saiba, eu repito aqui sempre, eu sou uma pesquisadora independente há mais de 15 anos, tá? Então, todo esse processo que eu venho aprendendo sobre simbologia, passou um período, eu introduzi depois outras formas de conhecimento, passei a estudar questões de neurociência, psicologia, né? Psicologia cognitiva, psicanálise, psicologia analítica, a de Jung, né? Então, tudo isso aí me mostrou, digamos assim, o que eu aprendi com isso tudo. Se eu pudesse colocar em apenas aí uma pequena frase, que quem não cuida da própria dieta simbólica, digamos assim, do que se alimenta e de quais símbolos está se alimentando, pode muitas vezes acabar, vamos dizer assim, cheio de narrativas alheias, né? Entre aspas aqui, vou fazer um trocadilho, não me entenda mal, obeso de narrativas alheias. Então, se a gente não cuida da nossa dieta simbólica, nós podemos acabar obesos de narrativas alheias, tá? Então, eu vou procurar hoje te mostrar aqui, utilizando esse trocadilho aí, eu vou procurar te mostrar como emagrecer disso, digamos assim, tá? De uma maneira, obviamente, né, mentalmente falando. A estrutura desse episódio aqui, ela vai ser o seguinte. O primeiro tópico, ele vai falar do porquê que a sua mente vive entupida de símbolos. O segundo tópico vai falar o que é poluição simbólica e por que ele é o nosso novo cigarro cognitivo aí, nosso novo vício.
Terceiro, nós vamos falar da engenharia de significado, como as mensagens aí, elas moldam o nosso comportamento. O quarto tópico é como limpar os seus feeds, tá? A gente já falando aqui de maneira digital e mental. O quinto tópico é sobre reuniões, palavras, gatilhos. Essas coisas são muito utilizadas no mundo corporativo. Então a ideia aqui é trazer informação para que você possa talvez transformar isso em conhecimento, fazendo um detox simbólico corporativo. Sexto tópico, decisões mais limpas, digamos assim, né? A gente vai aqui usando a semiótica e informação semiótica e neurociência para pensar melhor. E o sétimo, eu vou passar para vocês protocolos. Um protocolo aqui existem protocolos de 7, 14, 30 dias de higiene simbólica, tá? São as práticas, porque sim, vocês sabem, tudo que a gente gostaria aí, de fato, de ver uma mudança significativa, vai necessitar da prática. Então, bora. Primeiro tópico, por que a mente vive entupida de símbolo, tá? Vamos dizer assim, hoje em dia a gente acorda e muitas vezes, antes mesmo de escovar os dentes, a gente já viu pelo menos 200 símbolos, digamos assim, tá? É ícone de aplicativo, é notificação, é manchete, é slogan, é marcas, são rostos também, né? Cada um desses fragmentos aí, cada um desses símbolos aí, eles não são neutros, tá? Eles não são neutros, eles sempre vão carregar uma emoção, uma intenção, uma narrativa. Então, a questão aqui é que o cérebro humano, ele foi feito para lidar com o contexto, e não com um bombardeio de informações. Então, o excesso simbólico, ele muitas vezes vai roubar, vamos dizer assim, algo precioso de nós, que é o quê? A nossa atenção. A nossa atenção é a moeda mais cara do século XXI. Ela custa mais caro do que o ouro, inclusive, que vem aí tendo o seu grande aumento, né? Quem acompanha aí o cenário econômico sabe que o ouro vem aí subindo de preço de uma maneira bem rápida, principalmente aqui nos últimos meses. Então, muitas vezes a gente até pode se sentir, sabe aquele cansaço que não sabe de onde que vem? Pois é, eu vou contar para você que muitas vezes não é um cansaço em si, de ter feito, meu Deus do céu, não fiz tanta coisa, mas me sinto cansado. Tá? Isso é uma questão de sobrecarga. Nós estamos sobrecarregados de símbolos que não possuem sentido, mas que nós, vamos dizer assim, teimamos em dar um sentido a eles. Então, o que a gente precisa em si é de um detox semiótico, vamos colocar assim, tá? Não é um detox digital. O mundo digital, ele tá aí hoje para nos dar a oportunidade de a gente obter muito mais informação do que na realidade a gente já, em toda a história da humanidade a gente conseguiu. O lance é que a confusão e a quantidade é tão grande que isso fica bombardeando o nosso cérebro o tempo todo, tá? E muitas vezes isso faz com que justamente essa sobrecarga faça com que a gente, com que canse o nosso cérebro. E assim nós nos sentimos também cansados, muitas vezes, em relação a alguma coisa que nós não entendemos o porquê, tá? Vamos para o bloco 2. Questão de poluição simbólica, tá? Por que eu disse que esse é o novo cigarro cognitivo, é o novo vício cognitivo, tá? Vamos dar nome aos bois aqui. Poluição simbólica, ela é o acúmulo de mensagens, imagens, palavras que contaminam o nosso mapa de significado. Tá? Vamos assim, contamina tanto até que a gente não saiba mais o que é nosso e o que é apenas ruído. Tá? Eu vou fazer um adendo aqui, se vocês escutarem ao redor aqui barulho de tiro ou alguma coisa, hoje aqui é domingo e no domingo a maioria dos caçadores estão aqui na região, tá? Então, só para vocês saberem que se escutarem alguma coisa é por causa desse sentido.
Então eu vou dar um exemplo aqui, falando dessa questão de que a gente não sabe mais o que é nosso e o que é ruído. O exemplo para isso. Quando a gente entra nas redes sociais, seja elas quais forem, tá? Para ver uma coisinha rápida, né? A gente tem aquela, tem um momentinho aqui, então eu vou dar uma scrolladinha. Muitas vezes a gente sai dali, depois vai saber quanto tempo, né? A gente sai dali achando que a gente precisa mudar de vida, achando que a gente tem que trocar de corpo, achando que a gente tem que trocar de trabalho, achando que a gente tem que trocar de crença, tá? E por que isso acontece? Na realidade, isso não é culpa sua. A culpa não é sua. A responsabilidade, sim, por tudo isso, pela exposição a tudo isso. Mas a culpa não é somente sua. Não, somente sua. Por quê? Toda essa ideia, ela se chama engenharia de atenção, tá? E ela anda de maneira conjunta com a engenharia simbólica. Então são aí não sei quantos ícones, cores, sons, microtextos que são pensados, eles são pensados e criados de uma maneira assim, para de fato, ativar as áreas aí de questão de desejo muitas vezes insegurança e indignação e outras coisas. Tudo que é feito de maneira específica para despertar em você uma reação emocional, seja ela boa ou ruim, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão de dados, os dados sérios desse negócio aqui, tá? Existem pesquisas na área da psicologia cognitiva, aí entra aí o Kahneman, né, que eu falo recorrente dele aqui, entra também o Goleman, né, são dois estudiosos, sabe, dois neurocientistas, psicólogos, que eles mostram o quê? Que o nosso cérebro, ele gasta energia a cada troca de estímulo. Então, pensa só, o nosso feed moderno, o feed aí das redes sociais, inclusive não só, mas as redes sociais, falando agora que eu peguei o exemplo, ele cria microfadigas. Essas microfadigas, elas imitam a ansiedade, tá? Vou procurar explicar isso aqui de uma maneira melhor. Quando você abre a tua rede social, lá você já começa a ver todas as informações que estão lá, tá? Se tu vai lá na lupinha, por exemplo, digamos que a gente, né, se for, tem a rede social, aquela cor de rosa, com o logo rosa, tu vai lá na lupa e lá tem um monte de informação. Tu vai para o teu feed e lá tem um monte de informação. E assim por diante. Todas as informações que estão ali, e a gente vai, né, pegando muitas vezes, pega um reel e vai olhando um por um, ou vai scrollando de uma maneira geral, independente disso. Cada um deles, o teu cérebro vai estar aí precisando fazer uma troca de estímulo conforme você salta de informações. Por quê? Porque nenhum reel é igual ao outro. E por mais que a gente tenha aí uma certa, entre aspas, bolha cognitiva, de que a gente receba do algoritmo só o que nós buscamos, mesmo assim vai ter aí, muitas vezes, conteúdos diversos, com informações diversas e muitas vezes informações controversas entre si. Então, quando a gente está lendo, quando a gente está olhando para aquilo, o nosso cérebro, para cada troca de conteúdo, ele vai precisar, né, vamos dizer assim, fazer aí, ele vai ter que dispensar energia para isso. Ele vai ter que trocar energia, vamos assim, né? Trocar o foco dele para cada uma das trocas aí, para cada uma das trocas de reel, para cada um dos estímulos, porque cada reel é um estímulo. São várias informações ali que estão te dando um estímulo. Principalmente se você abriu porque te chamou a atenção por causa de um gatilho que estava no início. Pode ser um gatilho visual, pode ser um gatilho, uma frase, né? Tem várias formas. Então, o que acontece? Cada uma dessas trocas vai fazer com que teu cérebro tenha essa questão da microfadiga. Ele vai ficar, vamos assim, cansadinho, fadigado em algum momento. Por isso que quando a gente fecha o aplicativo, e muitas pessoas fazem isso, inclusive com a ideia de ir dormir depois, né? Tudo aquilo ali tá fervilhando na mente da pessoa. Tá fervilhando ali. E todas as informações que foram vistas ali, muitas vezes vai fazer com que a pessoa fique ansiosa.
tenha tanta coisa na cabeça que muitas vezes não consiga dormir. Aí é pensamento acelerado. Por quê? Porque teu cérebro está fatigado, ele teve tanta informação ali em tão pouco tempo que ele muitas vezes não vai conseguir processar tudo isso de uma maneira coerente, tá? Porque você estava dando atenção para tudo isso. Você não estava dando atenção especificamente somente para aquilo que te engrandece. Vou botar um exemplo. Você botou atenção em cada um dos conteúdos, inclusive aqueles que vão acionar pânico, medo, desejo, né? Eu não tenho isso, então tenho que ser assim. É nesse sentido, tá? Então, o mito moderno hoje, como diria lá o Roland Barthes, né, que a gente falou dele, ele está hoje disfarçado de autenticidade, a venda da questão da ideia de ser autêntico, tá? Então, assim, a nossa atenção, ela é como se fosse o nosso novo pulmão. Né? Olha o trocadilho com o cigarro ali que eu fiz no início. Tá? Então, hoje em dia, o respirar símbolos limpos faz uma diferença gigante dentro desse sentido. Vamos para o terceiro bloco, a questão da engenharia do significado. Tá? Então, a gente vai ver aqui uma parte um pouco mais cirúrgica, digamos assim, agora. A engenharia do significado, ela é o uso intencional, tá? O uso intencional da simbologia para moldar comportamento, para moldar os comportamentos. Seja para vender um produto, seja para vender uma ideologia, seja para vender um estilo de vida, não importa. Tá? Então, toda campanha publicitária que você vai ver, indefinidamente qual seja, toda narrativa política, por exemplo, também, todo branding pessoal, né? Esse marketing pessoal, né, do elevar-se, toda aquela coisa, tudo isso vai usar semiótica aplicada. As palavras que são utilizadas para isso, elas não são, vamos dizer assim, simplesmente, do nada eu pensei. Não, isso muitas vezes é, de fato, escrito. Um roteiro muito bem pensado. Cada uma das palavras é uma palavra-chave, é um gatilho. Tá? Então, aí entra não só a questão da palavra que pode ser usada dessa forma, vai ser as cores, os sons, o ritmo da coisa. Então, tudo isso é pensado para acionar, vamos dizer assim, os teus gatilhos emocionais e também, inclusive, muitas vezes aquela questão do arquétipo. Lembra? A questão de uma figura simbólica ali. Tá? Então, assim, eu vou botar alguns exemplos rápidos só para tu entender o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, a cor azul. Tá? A cor azul, ela transmite confiança, ela transmite estabilidade, muitas vezes também ela é associada à questão de soberania, né? Ligada aí muitas vezes monarquias, né? Então, não é à toa que essa cor é muito utilizada pelos bancos. Né? Os bancos utilizam muito essa cor. Aí a gente vai pegar a cor vermelha. A cor vermelha, ela vai ativar a questão da urgência, do desejo, da ação, da fome. Sim, da fome. Por que você acha que algumas redes de fast food utilizam sempre a cor vermelha? Não é só uma questão de, vamos dizer assim, de competição entre elas. Se tu vai comer na praça de alimentação dessas indústrias aí de fast food, tu vai perceber que as mesas muitas vezes são vermelhas, os painéis ao redor são vermelhos, tudo vermelho. Isso ativa o apetite, tá? A questão da fonte, a tipografia, né, o estilo de escrita. Quando é utilizado a tipografia serifada, vamos dizer assim, né, a serifada, ela vai transmitir a ideia de tradição. Aí, se você vê uma fonte mais arredondada, ela vai transmitir a ideia de acolhimento. Se tu vai pegar uma fonte mais reta, ela vai dar uma impressão de maior rigidez. Muitas vezes, com um travessão na parte de baixo da palavra, vai dar a ideia de maior sustentação daquilo. Tá? Então, tudo isso é muito bem organizado. E quando a gente fala dos arquétipos, aí tem a questão da narrativa que está sendo colocada ali. As marcas, os políticos, tudo
a publicidade em si. Tudo isso entende muito bem dessa ideia de que as pessoas elas compram na realidade. Não é o produto em si, é a emoção que aquele produto desperta nelas. Por quê? Porque o Antônio Damasio, lá, o neurocientista, já falou para nós, já mostrou aí que a emoção, a decisão emocional sempre vai preceder a razão. Então a gente sempre vamos tomar decisões muitas vezes aí, na maior parte do tempo, a massiva maioria do tempo, com a nossa emoção. Então a engenharia simbólica, ela vai funcionar, ela funciona na realidade porque ela está falando, ela está se comunicando diretamente com o nosso sistema 1, que é aquele que a gente viu do Kahneman ontem. Ontem não, no episódio anterior. O sistema 1 é o emocional, é o rápido, é o automático. Então nós não analisamos as coisas. A gente sente, né? Olhou para o feed, olhou para o reel ali, determinado. Despertou aí o nosso, vamos dizer assim, disparou o gatilho emocional. Então a gente vai sentir aquilo ali, vai sentir aquela mensagem, vai sentir as informações que estão ali. E normalmente, só depois de a gente sentir que a gente se prendeu naquilo, né? Só depois, muitas vezes, a gente vai racionalizar o que nós já decidimos a partir daquilo que nós olhamos, daquilo que despertou essa reação emocional em nós. E muitas vezes essa racionalização é justamente o quê? É a gente procurar dar uma explicação lógica por nós estarmos sentindo aquilo, sendo que nem de longe nós estamos de fato utilizando a nossa razão, tá? Então, muitas pessoas aí dentro dessa questão acham que elas têm opinião própria, tá? Então, se você é uma dessas pessoas que acha que você possui a tua própria opinião, procura, experimenta, tá? Experimenta ficar um dia inteirinho sem nenhum tipo de input simbólico, sem nenhum tipo de informação simbólica. Tu não vai olhar a rede social, tu não vai procurar só, olha só, tu vai procurar só perceber informações que não possuem caráter simbólico. Aí, se você conseguir fazer isso, é aí que você vai descobrir, você vai estar descobrindo quem realmente está no comando da coisa toda. E eu vou te dizer assim, isso parece um exercício muito simples. Muito simples. Principalmente, vamos dizer assim, se a pessoa está tão habituada com tudo isso, e ela não pensa que, quando eu tô falando de input simbólico, eu tô falando de não só rede social, eu tô falando de marca, eu tô falando de rostos de pessoas, tô falando do que a tua empresa tem como diretriz, tô falando de todo uma questão aí, tá? Procura fazer isso um dia. Eu te indicaria talvez final de semana, porque é o momento que você não está no trabalho, então tu consegue fazer essa observação melhor, tá? Bloco número 4. Vamos falar aqui da questão da limpeza do feed. Oh, meu Deus. Pera aí que eu vou ter que dar um pause. Um javali gigante acabou de cruzar a estrada. Eu fiquei bem parada aqui. Ficou bem parada aqui porque javali tem que ter cuidado. Era um macho, então... Tá, eu vou ter que mudar meu caminho, um minutinho, e eu já volto aqui. Voltei. Eu tive que fazer aqui, trocar o meu caminho. Por quê? Porque o javali provavelmente tava fugindo, tá indo se esconder aqui, porque hoje é dia de caça, então aqui ao redor tem mais movimento, então eu disse assim, não, eu não vou passar para aquele lado lá, porque ali provavelmente é uma das rotas de fuga que ele tem, e vamos deixar ele se esconder numa boa, tá? Então, troquei a rota aqui
E agora a gente continua. Nossa, meu coração saltou aqui pela boca quando eu vi, porque a gente tem que ter um cuidado. Eu tô num lugar aqui que eu sempre vejo animal silvestre, né? Os animais aqui ao redor, inclusive aqui tem reservas onde o pessoal vai caçar. Então, normalmente as estradas aqui não tem problema. Por quê? Porque eles têm os cachorros treinados, né? Que normalmente avisam quando tem aproximação de pessoas. Mas, eu disse assim pra gente, né? Aquela velha história. Eu não vou precisar, não preciso botar a questão toda, né? Digamos assim, vamos testar se funciona. Já testei várias vezes, então a gente simplesmente deixa e troca o rumo, tá? Seguindo a nossa conversa, estava falando aqui, estava entrando no bloco 4, né, que é a questão da limpeza de feeds, tá? Da limpeza dos feeds. Então, assim, essa é a parte, seria, digamos, que a gente faz uma faxina, tá? E assim, eu já vou avisar aqui que não adianta você simplesmente sair deletando o aplicativo achando que resolveu a parada, tá? A higiene simbólica, ela não é uma questão de abstinência, que fique muito claro, porque tudo que vai gerar uma abstinência, né, é porque a abstinência vem porque era já um vício. Então, o que a gente faz? A gente não vai lá cutucar a ferida da abstinência para você ficar bem louco aí, porque tem gente que fica, né, se tiver que excluir esses aplicativos ou que por algum motivo não tem acesso ao celular. A gente vai fazer aqui, a ideia é uma questão de curadoria. É uma curadoria. Como é que vai funcionar isso aqui? O primeiro passo seria a gente identificar 3 tipos de conteúdo que nos fazem reagir de maneira física, tá? Aquilo que vai te causar uma reação como raiva, ansiedade, euforia, esse tipo de coisa, tá? Vai identificar 3. Só 3, para começar, tá? Então, esses 3 conteúdos aí que despertam esse tipo de emoção em você, tá? Eles são os teus índices emocionais, tá? É isso que eles são. Então, tu vai reduzir o teu contato com esses 3 conteúdos, com esses 3 índices, tu vai reduzir o contato com eles por 3 dias, tá? Então, você, nesse processo de 3 dias, você vai observar se você pensa melhor, se você dorme melhor, se você age de uma maneira com mais clareza, com mais precisão. Perceba a diferença aí, perceba essa questão do teu comportamento. Por exemplo, tem gente que gosta de comer olhando para a rede social, porque muitas vezes é um momentinho que tem ali, né, de pausa, né, questão do horário no horário de almoço. Então você vai fazer o que? Também assim, pode, né, começar a comer sem olhar para o feed. Troca isso. Talvez você pode pegar um livro. Pega um livro ou simplesmente vá, coma e observe as pessoas ao teu redor. Numa boa. Prova. Não vai cair um pedaço de você. Você pode fazer essa pequena prova aí, tá? O passo número 2 nisso aqui seria a substituição dos estímulos, tá? Então, assim, a ideia é o quê? Você substituir os estímulos. Ou seja, você vai seguir perfis que ampliem o teu pensamento e não aqueles que confirmem somente o seu próprio. Tá? Então, assim, é uma questão de que você vai variar os símbolos. Tu vai perceber, por exemplo, assim, pode ir dentro de uma questão de arte, se é isso que tu gosta. Se tu é o tipo de pessoa que gosta de ler ou escutar audiobooks, tu pode pegar aí, sair da tua bolha, vai para dentro de um outro tema. Pode ser até algo que discorde com as tuas crenças, mas procura escutar. Isso não vai te fazer mal, tá? Então, assim, a diversidade, a questão quando a gente amplia, né, essa questão da diversidade simbólica, ela funciona na realidade como uma ginástica cognitiva, tá? Passo número 3. Faz um check-in mensal, ou melhor, semanal. O que quer dizer isso? Você vai, toda semana, se perguntar:
Isso está me alimentando ou me programando? Quando você se vê de cara com algum tipo de conteúdo, tá? Pergunte-se, isso está me alimentando ou está me programando? Você pode utilizar, inclusive, toda essa série aqui de episódios / aulas que eu tô fazendo. Tu pode utilizar isso como referência. Analise, pergunte-se. O conteúdo que eu tô trazendo aqui, as informações que eu estou trazendo aqui para vocês, está alimentando vocês ou está apenas programando? Perguntem-se sobre isso, tá? Então, a ideia da limpeza do feed não é excluir pessoas, por mais que, digamos assim, isso também possa ser indicado dependendo do tipo de pessoa que você segue. Aí fica uma questão de liberdade. Você analisa, porque no teu feed você não é obrigado a seguir ninguém a quem você não queira, tá? Então, a ideia aqui, em suma, é você despoluir os significados que estão presentes aí na tua vida digital, digamos assim, tá? Bloco número 5. A gente vai falar agora da questão de um detox simbólico corporativo, tá? Então a gente vai entrar agora no campo minado, vamos dizer assim, né, das reuniões, dos ambientes de trabalho. E o ambiente de trabalho, ele é, entre aspas aqui, um zoológico simbólico. Por que um zoológico simbólico? Porque tem todo tipo de espécie ali dentro, tá? Então muitas vezes aí são apresentações de PowerPoint com ícones, né? Aí tem os ícones de foguete, um exemplo. Tem palavras-chave como, que são também gatilhos, lembra? Palavras como agilidade, sinergia, mindset, trabalho em equipe, existem várias, tá? E assim, é bom que você saiba que isto aqui também, nada disso é neutro. Tudo está comunicando alguma coisa, no geral. Não só as palavras da pessoa que está falando na tua frente, não só a forma como ela está vestida, porque isso também entra na jogada, não só os sons, as músicas de fundo que são colocadas muitas vezes na apresentação, né, para as pessoas olharem para ver o que elas vão ganhar, quando a campanha for atingida, quando os números forem atingidos, não só a forma como essa apresentação foi feita, a forma, os vídeos, os ícones, as palavras, tá? Então, cores, tudo isso influencia. Então, assim, a partir do momento que a gente entende que nada disso é neutro, a gente também entende que isso é um marketing interno da empresa em si. E esse marketing interno, ele está ali para criar alinhamento, um espelhamento, tá? Por repetição simbólica. Eu tô falando com vocês aqui porque eu parei para observar um falcão que tá voando bem baixinho aqui perto de mim. E aí eu fiquei bem parada aqui e eu vou ficar observando ele enquanto eu falo com vocês. Então, assim, o X da questão aqui é quando o símbolo passa a substituir o pensamento. Certo? Quando as ideias, entre aspas, aí, de inovação, elas não passam de um slide bonitinho. Mas que no fundo não existe uma inovação de fato. Porque inovação, ao meu ver, ela vai necessitar de mudança. E como é que fica uma empresa, a ideia de uma empresa, que você tem que trabalhar em equipe, tu tem que fazer tudo, né? Aí, para atingir os números, se você resolve inovar, fazer uma coisa completamente diferente, você vai se destacar dos demais e vai meio que, entre aspas, obrigar a empresa a se acoplar a você. Eu já trabalhei, eu entendo de mundo corporativo, o mínimo que eu entendo, tá? Eu vou botar assim, a parte ínfima do que eu entendo. A gente nunca aprende completamente
tudo sobre alguma coisa, pode trabalhar nisso 50, 60 anos, mas você não vai aprender tudo. Então, o que acontece? Durante o período que eu trabalhei numa empresa grande, eu era analista de Key Account. Isso foi um dos cargos que eu ocupei lá dentro, tá? Digamos que foi uma questão escalada, tá? Ali tinha a equipe, uma equipe de vendedores, tá? Uma equipe de vendedores. No caso, esses vendedores, eles não eram CLTs, eles não eram funcionários da empresa. Eles eram autônomos, vendedores autônomos que trabalhavam para as pastas que aquela empresa representava. Quando eu digo pastas, eu estou falando de marcas, tá? Então, o que acontece? Existia dentro dessa equipe, que abrangia aí todo o estado, existia aqueles que se destacavam, que eram considerados os, vamos dizer assim, os melhores vendedores. E isso, quando a gente está falando em melhor, eu não estou falando de estratégia de venda. Não estou falando da estratégia de venda que eles usavam, que era boa. Eu estou falando também pela região, pela quantidade de clientes, porque isso influenciava também. Tá? Então tem toda essa questão aí. Muitas vezes não era a estratégia deles que era boa, era a quantidade de clientes e a forma como eles utilizavam isso. Tá? Estou falando aqui de uma maneira bem neutra. Quando tinha esses destaques, esses vendedores destaques, vou colocar assim. Isso despertava, dava para perceber como trabalhava internamente, tanto o comportamento dos demais vendedores, quanto o comportamento da presidência da empresa. Porque a presidência da empresa passou a, digamos que, estimar demais esses vendedores, mas também, prestem atenção aqui, mas também o fato de eles se destacarem demais e eles saberem que eles eram vendedores-chave dentro da empresa e que, pelo fato de eles serem autônomos, eles poderiam sair da empresa a qualquer momento. Isso fazia com que, obviamente, eles recebessem regalias. E essas regalias, digamos que, vamos botar um jargão aqui dentro, que muitas vezes o poder sobe a cabeça. Então, o que acontece? A empresa se via atrelada a esses caras. Muitas vezes esses caras aí tinham mais poder do que o presidente da empresa. E isso é um problema. Por quê? Porque todos os outros vendedores observavam esse comportamento, porque isso era muito frisado, inclusive, erroneamente na minha parte, na minha visão, tá? Erroneamente da minha visão, isso era frisado em reuniões onde todos estavam presentes. Então era sempre eles que eram premiados, sempre isso, sempre aquilo, sempre aquilo outro. Aí você vai dizer assim, Vanessa, aquela coisa, né? O destaque, a pessoa ser, né, fazer esse tipo de coisa, fazer um trabalho diferenciado, sempre vai despertar inveja. Nesse sentido, não é nem uma questão de inveja. Não era nem uma questão de inveja. Não só. Era também um favorecimento extremamente claro e explícito. Inclusive, isso gerava conversas dentro da equipe, nos bastidores. Então, o presidente não escutava essas conversas, mas eu sim. Então, eu percebi ali uma certa aura animosa na coisa toda. Os outros vendedores incomodados com esse favorecimento. Por quê? Porque como é que pode ser, as questões que eles colocavam. Como pode ser um negócio que todos têm a oportunidade de ganhar, quando eles sabiam que esses dois vendedores que se destacavam dentro de um estado inteiro, esses dois eram aqueles que tinham os clientes maiores, aqueles que tinham as redes maiores de venda, porque não era apenas um local, e também eles tinham, vamos dizer assim, esse favorecimento da presidência. Então, todo ano, ano após ano, eram sempre os mesmos que ganhavam. Sempre esses dois. E eu tô falando isso aqui apenas dentro dos 5 anos que eu trabalhei lá dentro. Tá? Foram 5 anos. O que não é muita coisa. A empresa já tinha mais de 20. Entende? Então, assim, por que eu inseri esse exemplo aqui? Justamente pela questão do símbolo que substitui o pensamento. Ou seja, essas duas pessoas se tornaram símbolos, elas se tornaram
melhores, vamos dizer assim, né? E com mais poder do que o próprio presidente da empresa. O que isso dentro de uma empresa é praticamente assim, ó, desculpa o que eu vou falar, é suicídio, tá? É suicídio empresarial. Por quê? Porque dentro de empresas a gente tem entendimento da questão de hierarquia. Então, se todo vendedor tem mais poder do que o presidente, o que a figura do presidente representa? Nada. Não representa nada. Então, como é que podem ser usados aí slogans, gatilhos de inovação, quando na realidade não era inovado absolutamente nada? Então, a inovação muitas vezes não é prezada justamente por isso. Porque se todos os vendedores, essa equipe toda que eu falei aí, que abrangia todo o estado, se todos eles resolvessem, de fato, ser que nem os outros dois, que nem os dois ali, poderiam? Poderiam. O que iria acontecer com a empresa? Ela ia crescer monstramente. Obviamente que teriam que ir reorganizar essa questão da figura da presidência ali dentro, porque ninguém respeitava. Respeito ali, não tinha nesse sentido. Então, assim, é dentro dessa questão que eu quis dizer com quesitos de inovação. Não é toda empresa que quer crescer monstramente. Por quê? Porque o ego da empresa é o ego do presidente e de quem está na gerência. E muitas vezes esse ego não vai querer crescer além dos limites que estão sendo assim, desafiados. Por isso que muitas vezes existem vários casos de pessoas que não começam a atingir número após número, meta após meta, né? Chega num momento que elas não têm mais espaço dentro da empresa porque elas já alcançaram o patamar mais alto do que elas, só a presidência. Então o que vai acontecer? Essa pessoa vai procurar outro espaço onde ela possa crescer além, tá? Então tem essa questão aqui. Não sei se com esse adendo aqui eu deixei alguma coisa clara. Se ficar alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, sobre o que eu quis dizer com tudo isso, pode me perguntar, tá? E quando eu falo dessas figuras de inovação, né, que em algum momento eu saí, eu não estou me referindo a mim mesma, não estou, tá? Porque eu saí de lá por livre e espontânea vontade, porque não era mais o que eu queria na minha vida. Então, assim, seguindo, depois desse imenso adendo sobre a questão da inovação, né, que pode ser apenas aí um slide bonito e que ninguém quer inovar ou busca a inovação de fato, a ideia da limpeza que ela entra dessa forma. Primeira coisa, se você é aí membro, por um exemplo, da chefia, da diretoria, digamos assim, tá? Se a pessoa for coerente, digamos assim, se ela não almejar e não ver apenas os funcionários dela como cifrões, né, números ambulantes, ela vai provavelmente proibir jargões vazios. Vai proibir esses slogans vazios aí. Vai acabar trocando eles por verbos concretos, por questões concretas. E quando eu digo concretas, é algo aplicável. Vai estar passando para a pessoa algo tangível. Algo tangível. Não somente ali uma coisa vaga, que é o que normalmente esses jargões fazem, tá? Segundo, reveja os rituais da empresa. Rever os rituais da empresa em si. Tá? Precisa de fato ter que ter um logo em cada parede. Toda essa poluição tem logo para tudo quanto é lado. Precisa mesmo disso? Terceira coisa, reaprender as questões de linguagem com mais clareza. O que eu quero dizer com isso? Uma questão de uma comunicação mais limpa, mais objetiva. Você está falando com pessoas do outro lado. Não é gente irracional. Não me importa se você estudou ao pé da letra. Estou falando aqui para as figuras de chefia, tá? Depois vem a próxima questão da questão dos trabalhadores, vamos dizer assim, tá?
dos colaboradores, melhor dizendo. Então, o que acontece? Por mais que você, como uma figura de chefia, digamos assim, né, você tenha estudado toda a linguagem, toda a questão vamos dizer assim, da comunicação dentro dos parâmetros da publicidade e da propaganda, estamos falando aí qual é a base disso. Qual é a base disso? Bernays, tá? Então, não importa se você estudou tudo isso, talvez não é mais interessante você passar a ver as pessoas que estão trabalhando com você como de fato seres humanos racionais e não seres irracionais, como Bernays fala. Isso vai fazer com que as pessoas elas vão se sentir mais valorizadas. Hoje em dia a gente sabe que dentro dessas questões corporativas existe o grande, entre aspas, problema de que as pessoas não se veem como valorizadas, como tendo valor. É aquela coisa sempre da substituição, né? Se tu não quer, tem não sei quantos que podem vir no teu lugar. Isso é uma das frases que mais assassina a moral, os valores e o sentimento de alto valor de um colaborador. E por que isso é possível? Por que isso continua acontecendo? Porque isso é um modelo do século XIX. Um modelo do século XIX que é utilizado até hoje, ele vai prezar o quê? Ele preza trabalhadores, de fato, daí eu vou utilizar a palavra trabalhadores de propósito, tá? Trabalhadores, e não pensadores colaboradores. Porque aquelas pessoas que são incentivadas a pensar, elas vão conseguir fazer mais. E fazer mais não porque estão sendo obrigadas pela empresa, fazer mais porque elas querem fazer. Tá? Isso é um ponto, falando para aí as figuras, entre aspas, de chefia. Agora indo para a questão dos colaboradores. Basicamente, a coisa se torna, os 3 tópicos são os mesmos, mas vamos colocar eles aqui de uma outra maneira. Então, quando a gente fala da questão dos jargões vazios, comece a perceber as mensagens que estão sendo faladas para você. Como assim, Vanessa? O que é utilizado? É essas frasezinhas como inovação, mindset, né? Sinergia, ação. É utilizado esse tipo de coisa? Ou é utilizado uma questão de um verbo concreto? Te ajudando, vamos assim, não só na questão do incentivo e da motivação, porque isso não ajuda nada, mas que de fato você perceba uma proposta tangível, algo que de fato você pode fazer, você pode melhorar em si mesmo. Ó, presta atenção, é melhorar em si mesmo, não é melhorar na empresa. Por quê? Porque a gente só consegue melhorar a nossa performance em alguma coisa quando a gente vai trabalhar em nós. Então perceba o tipo de verbo. Se não é para você melhorar em ti para poder automaticamente dar, vamos assim, né, aumentar o seu resultado. Então assim, já fica com o pé atrás porque porque podem estar querendo aí que você seja de fato só mais um número. Se tu melhorou a tua vida com isso ou não, o problema não é teu. O problema não é deles, aliás. Tente perceber o que está por trás. Qual é a narrativa que está sendo utilizada com esses jargãozinho, com esses sloganzinho, com esses negocinho, porque até eles andam usando o hashtag também, né? Tenha cuidado com isso, cara. Vai lá ficar se emocionando, vamos dizer assim, né? Fica lá se emocionando porque depois, na hora do vamos ver, na hora da ação, né? Na hora de ter que fazer, de ir lá buscar e almejar, ganhar essa campanha, tu vai perceber que o negócio é muito mais político do que outra coisa, tá? O tópico número 2, a questão do rever os rituais, é o seguinte: perceba o que está sendo passado para você. Quais são as imagens? Você entra na sala de reuniões, um exemplo. O que está ao teu redor? Tu entra na sala da chefia. Quais são os símbolos que estão ali? Tem quadro? Tem decoração? O que é? Aonde você está trabalhando? Tem algum tipo?
disso? Algum tipo de símbolo? Algum tipo de coisa? Na sala do café, um exemplo. No refeitório. Observe ao teu redor quais são os ícones, os índices. Observe ao teu redor. Não tem problema nenhum. Se alguém te perguntar o que tu tá fazendo, diz nada, só tô olhando. Tô olhando, mas nunca tinha percebido as coisas aqui ao redor. Ou nem fala nada, tu não tem que dar explicação. Por quê? Porque se alguém te perguntar alguma coisa, principalmente quem da chefia, porque todas as coisas estão no lugar certo, porque é para estarem lá, para as pessoas verem todo dia. É estímulo todo dia. Então, se percebem que uma pessoa está questionando, está observando, está olhando com mais, né? Aí pode ser que, né? Eles não curtem muito essa ideia. Tô aqui colocando isso como, meu Deus, né? Tem que fazer tudo escondido. Não, cara. Faça isso uma coisa pra você. Tu não tem que ficar explanando. Se tu acha que é necessário, se tu acha que tu quer compartilhar essa informação, passa esse vídeo. Passa o vídeo aqui, o link aqui. Passa pra frente. Não tem problema. É dentro desse nível. Que legal. Agora eu acabei de chegar num ponto onde é que tem um carro ali que claramente tem uns cachorros de caça junto. Muito bem. Eu sabia que isso podia acontecer hoje, né? Então, a gente só vai seguir na estrada, caminhando de boinhas. Vamos ver o que acontece. Vou falar mais baixo, os cachorros capazes de escutarem a minha voz. Então, tá tudo certo. Vamos ir numa boa aqui. Deixa eu só ver se esse negócio aqui tá vazio de fato. Tá vazio. Eles foram ali pro meio das estradinhas aqui. Ele tá só na beira da estrada aqui. Nossa, mas carregar cachorro dentro dessa caixa aqui também é um desfavor ao reino animal. Meu Deus do céu, uma caixa fechada, sem janela, sem nada. Uma caixa de madeira atrás de uma caminhonete. Meu Deus do céu. Que visão mais medieval. Mas tudo bem. Adendo feito. Desculpa, gente. Adendo feito. Vamos pro terceiro tópico. A questão do reaprendizado da linguagem de clareza, tá? O que acontece com essa questão, tá? Quando você percebe o uso de certos tipos de linguagem que se repetem, tá? Seja no material da empresa, seja nos discursos, seja em qualquer coisa. Pega essas palavras e vá buscar qual é o verdadeiro conceito que elas possuem. Porque muitas vezes a nossa interpretação de algum tipo de palavra não quer dizer que aquele seja, assim, que seja o conceito, o significado que aquilo está tentando passar. Tá? E procure também, para ti, faz uma anotação mental sobre isso. Busca a informação e faz uma anotação mental. Você pode utilizar, inclusive, uma comunicação muito mais limpa com chefes e colegas. Porque lembra, quando você muda a tua comunicação, tanto, né, pode ser de uma maneira externa, mas automaticamente você está mudando a comunicação interna também. Então, o que você pode fazer? Enriqueça o teu vocabulário. Enriqueça o teu vocabulário. Normalmente, dependendo da situação, isso é muitas vezes o que ajuda pessoas aí a serem promovidas. Somente uma mudança de vocabulário já ajuda. Então, leia livros, escreva, um pouquinho por vez. Pode ser que tu me diga assim, Vanessa, isso que tu tá dando aqui de sugestão parece extremamente irreal. Pode parecer. Pode ser que, da forma como eu estou passando para vocês, pode aparentar ser algo não tangível. Só que, lembra de uma coisa. Você pode pegar esses 3 tópicos aqui, essas 3 informações que eu tô colocando aqui, e você pode adaptar isso para tua vida. Nada do que eu estou falando aqui está escrito no mármore. Nem mesmo as informações que provêm de psicologia, neurociência. Por que não está escrito no mármore? Porque tudo isso pode ser modificado. Por quê? Porque estão sendo sempre feitos novos estudos. E os novos estudos, eles vêm do quê? Eles vêm de novas perguntas. Tá? Em suma, sem pergunta,
sem pergunta, sem questionamento, a gente não teria evoluído tanto quanto evoluímos, mesmo sendo essa evolução muito maior em questão de tecnologia do que em questão de vocabulário, tá? Então, assim, toda vez que tu utiliza aquela palavrinha da moda, sabe? Sempre tem a palavrinha da moda. Mindset estava na moda há pouco tempo. Física quântica também entrou na moda. A maioria das pessoas que está falando de física quântica não entende. Eu, pelo menos, aí, vou falar bem uma verdade. Cara, eu li livros e livros sobre isso. Eu entendo? Eu consigo fazer todos os cálculos? Não. Eu acho que o entendimento que eu tenho sobre isso é muito mais subjetivo. É subjetivo. É um entendimento subjetivo, não é objetivo. Então, o que acontece? Toda vez que tu utiliza essas palavrinhas, que você copia as palavrinhas que tu viu aí na reunião, ou seja lá onde for, né? Tu tá copiando muitas vezes uma coisa a qual alguém está ganhando poder com isso e um outro alguém está perdendo a voz com isso. Cuida para que esse outro alguém que esteja perdendo a voz não seja você. E se você for um pouco mais levando isso aqui de uma maneira mais ética, como na realidade é a minha intenção quando eu passo essas informações, não só você, mas outras pessoas também. Tá? Então, descobre aí de que lado que tu quer estar. Muito bem. Quando eu quis dizer agora, eu acho que eu vou fazer um adendo aqui porque fica melhor, tá? Porque quando a gente fala assim, ó, descubra de que lado você está, a gente muitas vezes vai colocar isso de uma maneira binária. Essa ideia, essa frase já coloca, já segrega, já separa as coisas. Então, o que eu quis dizer com descubra o lado que você está? Eu vou usar uma analogia aqui, tá? Vamos pegar o seguinte. Savana. A savana, na África, mundialmente conhecida por ser um lugar incrível, lindo demais, questão de diversidade de espécies, convivendo em harmonia, enquanto existem aqueles que protegem o local, né? Porque se dependesse de outros, né? Enfim, o que acontece? Pega a ideia da savana. Lá na savana, existe aí uma certa hierarquia. Existe uma certa hierarquia. Então, vamos botar assim. A zebra, né? A zebra que fica lá no meio da savana, pastando de boa. Se ela percebe que tem um guepardo vindo na direção dela, o que ela faz? Se ela fica parada, ela sabe o que acontece com ela. Ela vai virar comida. Por que não é o guepardo que tem que ter medo da presa, da zebra? Porque o guepardo, ele é o predador. Ele é o predador. Se ele tiver que temer, vai ser só predadores, na mesma linha dele. Certo? A presa, no caso a zebra, ela terá que ter, ela teme. Então o que acontece? Ela fica parada, tchau para ela. Quando eu digo a questão do lado das coisas, e essa juntamente com essa analogia, pensa o seguinte: tu é só mais um que tem que viver, que tem que, né, aí ficar abaixo, ou você pode escalar dentro da hierarquia da empresa. Tem muitas empresas que não dão a opção de crescimento dentro. Já outras, sim. Então, se você almeja crescimento, o que você vai fazer? Você tem que sair, tem que deixar de ser uma presa para se tornar um predador. E eu estou utilizando essa analogia aqui, não distorçam as minhas palavras. Porque se você começa a trabalhar em você mesmo, não só trabalhar, né, vamos dizer assim, de maneira braçal na empresa, mas você vai começar a trabalhar para você mesmo, trabalhando a tua mente, aumentando teu vocabulário, desenvolvendo alguma habilidade. Essa habilidade pode ter relação com a empresa em si ou não. Pode ser uma habilidade, um talento teu que tu pode desenvolver. Isso pode até
em algum momento, fazer com que você saia da empresa e monte teu negócio próprio. E aí você tem, vamos dizer que esse talento teu, ele tem a ver com o ramo de negócio que a empresa que você está trabalhando hoje. Observe, veja os processos, aprenda como funciona, aprenda sobre aquilo que você gostaria de implementar no teu próprio negócio, ou, tá vindo um cachorro na minha direção agora. Ou, também, tu pode, tá, vamos lá, pausa no vídeo de novo. Peraí, só um minutinho, o cachorro tá chegando perto, só um minuto. Muito bem, ele passou reto por mim, só deu uma mijadinha aqui do lado. Os cachorros de caça. Então, observe os processos, observe as coisas. Anote se tiver que anotar. Se tá um momento de almoço com o teu celular, anota aí. Não fica falando, não precisa ficar falando alto ao teu redor. Faz um estudo, utiliza o teu período ali, utiliza o teu tempo vago para estudar, se, né, no caso, é válido, se o ramo da empresa é o mesmo ramo que condiz com a tua habilidade, que condiz com o teu talento, ou que simplesmente seja algo que você possui um grande interesse, que você goste e você quer desenvolver. Normalmente esses locais é onde a gente mais aprende. Se a gente olha com intenção, a gente aprende muito, assim ó, muito sobre processos, sobre a forma, sobre questão de comportamento das pessoas. Sobre o que a gente pode, o que a gente gostaria de implementar, o que a gente acha que pode melhorar, o que a gente aprende até o que a gente não deve fazer, que a gente vê como sendo algo que não deveríamos fazer, tá? Então, use o teu trabalho de hoje. Se essa profissão não é a dos teus sonhos, que você almeja algo melhor, perceba se isso condiz com o teu sonho, se isso tem alguma coisa relacionada, tá? Se não tem nada, absolutamente nada a ver, utilize o teu período de folga para, obviamente, estudar e pesquisar mais sobre a área que você se interessa, mas também você pode observar a questão do comportamento das pessoas. Por quê? Porque todo produto normalmente tem relação em você oferecer algum produto ou serviço para pessoas. Então, pode fazer isso também. Por exemplo, o ramo os meus serviços hoje, serviços e produtos, eles são completamente diferentes de tudo que eu já trabalhei na minha vida. E olha que eu já trabalhei muita coisa. Só que em cada uma dessas coisas que eu trabalhei, que foi lá de babá até trabalhar atendente de posto de gasolina, de dentista, auxiliar de dentista, secretário de dentista, até loja de iluminação, eu trabalhava com projeto de luminotécnica, de bartender até analista de key account. E analista de dados, porque dentro da empresa também tive essa questão escalável, trabalhando com equipes de venda, tá? Loja de roupa a supermercado, caixa e repositora de mercadorias em supermercado, tá? Então, assim, todas essas coisas, todas essas minhas andanças nesses trabalhos diferentes não possuem nenhuma relação aparente com o que eu faço hoje, com os serviços que eu presto hoje. Porém, eu aprendi sobre processos, eu aprendi sobre comportamento, eu aprendi sobre pessoas, sobre hábitos, sobre vícios, sobre entretenimento. Eu aprendi muito sobre isso, sobre todas essas questões. E isso é diretamente ligado com o meu trabalho hoje. E isso sem contar as coisas que eu fiz por hobby. As coisas que eu pesquisava por hobby. Então, vejam a importância do quanto isso pode aumentar a questão toda. Eu vou deixar um link aqui embaixo, que é o link da... Vou deixar dois links na realidade. Um é o da Oculta Unart Codex, tá? Que possui relação com as aulas aqui, com o que a gente está falando, a questão de simbologia. E também eu vou deixar o link da Incomum Arte Interior, tá?
Esses dois links, eles vão te levar para a nossa página e lá vocês vão perceber, vão poder ver, de fato, com o que eu trabalho. Quais são as formas de trabalho, tá? E aí vocês vão perceber que além disso, existem outras categorias também. Por exemplo, a Unisonus, Arte e Sapientia. Essa também é outra categoria a qual eu administro. Aí tem as outras categorias que são também o meu marido que administra, que condizem com a expertise dele, entende? Então, deem uma olhada sobre isso, se vocês quiserem, né, perceber aí do que eu tô falando na questão do meu trabalho, de tudo que eu já trabalhei, o que eu aprendi e o que possui de relação com, vamos dizer assim, os serviços e os produtos que eu forneço, que eu ofereço hoje, tá? Então, assim, fiz um adendo bem grande. Aqui teve bastante informação nesse bloco. Então, agora a gente vai para o próximo. Aí aqui eu vou falar da questão das decisões. Todos esses blocos, eles se comunicam entre si. Você já deve ter percebido isso. Então, se tiver alguma coisa, você vai lá, volta no bloco, escuta de novo. Se tiver que anotar, você pode anotar. Esse episódio também vai ter um PDF junto, tá? Então, você não vai ter todas as informações, tintim por tintim, do que eu falei aqui, porque senão você ia ter que ler, vai saber quantas páginas, daí ia ser um e-book, né? Não um PDF, um PDF somente. Mas, tu vai poder também, tem ali algumas informações nesse PDF que você vai, fica mais fácil, assim como eu fiz na outra aula. E aí, agora, né, você, dito isso, a gente entra na questão das decisões mais limpas. O que é a questão de uma decisão limpa? É aquela decisão que não nasce do ruído simbólico. Ela vai nascer da nossa percepção consciente, tá? É o perceber as coisas. Por isso que eu vim falando para vocês essas questões antes aí também. Então, para isso, também você pode também ter aí 3 passos, vamos dizer assim, né? 3 passos rápidos. Você pode utilizar ele tanto, você pode utilizar cada uma das dicas que eu tirei aqui. Tu pode utilizar tanto na questão do feed, quanto na questão das suas decisões, quanto na questão do mundo corporativo e em outras questões no teu dia a dia. Fica à vontade para fazer essa troca, tá? Só lembrar, faça essa troca com ética, por favor, tá? Com ética e com respeito. Então, assim, de 3 passos rápidos aí. O primeiro é identificar o gatilho. Tu vai ver que é perceber aí qual é a imagem, qual é a frase e o que a pessoa talvez possa estar aí te empurrando para decidir. Porque tem isso, lembra dos slogans gigantes? Compre agora, senão tu vai perder, vagas limitadas. Tudo isso é para dar a ideia de que tu tem que fazer aquilo ali logo, rápido, sem pensar, tá? Então, qual a imagem, frase ou pessoa que está empurrando uma decisão para você, tá? Segunda, descola, vamos dizer assim, tá? Descola o símbolo do sentido. O que é isso? O que esse símbolo aí representa? Ele representa alguma coisa, ou melhor, ele te representa, ou ele só te seduziu? Ou ele só foi lá, fez uma cosquinha no teu ego e aí tu ficou querendo por causa disso? Porque acionou um gatilho de falta, né? Gatilho de falta que eu tô falando é gatilho de desejo, né? Porque a gente deseja uma coisa porque a gente não tem, lembra? Terceiro, racionalize com atraso. O que é isso? A gente aprendeu a entender a ideia de atraso como algo negativo, mas nesse sentido não é. O que quer dizer? Se a decisão, isso tem relação com a identificação lá do gatilho, do primeiro passo. Se a decisão parece urgente demais, se ela parece urgente demais, ela é um símbolo e não uma razão. Como assim, Vanessa? Se tu tem a ideia de que tu tem que fazer isso para ontem, porque tem ali uma mensagem de que tem que ser assim, porque senão tu vai perder alguma coisa, tá? Isso é uma simbólica, uma ideia simbólica. Não é uma questão que vai te ajudar
a utilizar a tua razão. Isso está se comunicando somente com o teu sistema 1, o emocional, o automático. Então, permita-se fazer essa pergunta para que você consiga, porque a pergunta em si, ela vai fazer com que o nosso sistema 2, que é o sistema mais analítico, reflexivo, ele vai fazer com que esse sistema 2 entre na jogada, tá? Então, isso que você vai fazer, esses 3 passos, ele vai pausar o teu sistema 1. Ó, ele vai pausar o teu sistema 1, vai pausar o fazer a reação impulsiva, tá? Então, a simbologia aplicada, tudo que tô te passando, passei no aula de ontem, aula de hoje e nas próximas 3 aulas aí, porque são 5 no total. Tudo isso ajuda a ver, a perceber quando o cérebro está reagindo a um ícone e não a um fato. A grande maioria das vezes, o nosso cérebro está reagindo apenas a ícones, tá? Então, assim, qualquer tipo de decisão apressada, presta atenção nessa frase, qualquer tipo de decisão apressada, ela é apenas a forma mais moderna de obediência. Alguém está lucrando com a tua reação e não com a tua razão. E quem está lucrando não é você, pode ter certeza disso. Bloco número 7, agora eu vou falar da questão dos protocolos, tá? A questão dos protocolos. Então isso aqui é uma prática, são práticas. Eu considero elas práticas mais avançadas, porque não é provavelmente todo mundo que vai fazer. Certeza, porque não é todo mundo que tem, vamos dizer assim, desculpa o termo agora, culhão para fazer. Porque isso exige um nível de, vamos dizer assim, de vontade de querer aquilo de fato, de querer perceber toda a questão, tá? Exige mesmo. É uma escolha. Uma decisão. Então, assim, não é todo mundo que vai fazer e tá tudo certo. Não é por causa disso que eu vou deixar de falar. Então, assim, a ideia é, por exemplo, o protocolo de 7 dias. Esses protocolos, eles se combinam entre si. Depois que tu passa de um, tu vai para os outros, tá? É uma ideia de continuação de uma maneira que você crie um hábito que isso possa se tornar algo duradouro na tua vida. Que você possa sempre reutilizar, sem problema nenhum, tá? O de 7 dias, tá? Em 7 dias você vai mapear os símbolos diários que aparecem para ti, tá? Pode ser a questão dos feeds, a questão dos ambientes, o vocabulário, a imagem, o som, as palavras, tá? Mapeia. Olha o que está ao teu redor. Olha o que está ao redor. Marca, logo de marca, né? Tem gente aí que tem, se tu vai olhar para dentro de casa, tem logo de marca para tudo quanto é lado. Eletrodoméstico, né? Os eletrodomésticos, as roupas, tudo isso, né? Sempre vai ter um logo. Sempre tem aí alguma coisa, sempre vai ter um símbolo. Então, a ideia é você mapear, anota aquilo que gera ruído e aquilo que gera em você foco. Porque tem uma diferença bem grande. Tem símbolos aí que vão ajudar, que é aqueles que geram foco na gente, que a gente utiliza como inspiração, né, como ancoramento, e tem aqueles que vão simplesmente só gerar mais ruído na cabeça da gente, tá? Aí, depois desses 7 dias aí, tem o protocolo de 14 dias. Depois de fazer fez todo esse mapeamento, você anotou tudo que gera ruído em você. Você vai eliminar o ruído identificado. Aqueles que você identificou como sendo ruído, você vai eliminar eles. Vanessa, como é que eu faço isso? Porque se por acaso é o logo da marca da minha geladeira que está criando ruído em mim, como é que eu vou fazer? Bota um imã na frente, tapa, tira aquilo ali. Mas isso é na roupa, compra, tem hoje em dia, eu acredito que ainda exista, tem essas figurinhas assim, umas coisas que tu pode costurar ou colar, né, para cola com tecido, cola para tecido, em cima da marca
em si, tu pode pegar um símbolo que te ajude e colar em cima. Um exemplo. Eu vou te dizer o que eu fiz. O que eu fiz em uma das minhas camisetas. Eu tinha lá uma determinada marca nessa camiseta aí. E aquilo ali não tá me agradando. Não tá me agradando. Aí eu fui lá, comprei um desses negocinhos aí. Eu comprei o símbolo que eu peguei, né, pra aquilo ali, né, pra aquela roupa em específico. Porque aquilo ali eu utilizo em momentos específicos, é uma peça de roupa que está ancorada para algum tipo de estímulo que eu gostaria de despertar em mim, então são ocasiões as quais eu uso ela, não é todo dia, não é para uso diário, tá? Eu botei ali a figurinha de uma águia, do rosto de uma águia. A águia careca, sabe? Aquela com a cabeça branca. Pois é, eu colei em cima, com cola de tecido. Se não tem cola de tecido em casa, costura. Costura. Ai, Vanessa, eu não sei costurar, não sei. Manda numa costureira então, né, cara? Pede pra alguém que sabe costurar. Pode fazer isso. E esses negócios, essas figuras pra tecido, elas custam... Cara, se tu vai buscar na internet, tu acha uma infinidade delas, muitas vezes pacote, com um monte de tipo. Só que eu vou te dizer, a ideia não é você simplesmente cobrir uma coisa pela outra. É você utilizar a tua intenção. Qual é o símbolo que você se identifica? O que você gostaria? Se é uma camiseta que você vai usar, um exemplo, tá, da camiseta, você vai utilizar no dia a dia, então procure um símbolo que não seja tão impactante. Uma coisa que não tenha, por exemplo, a simbólica da águia, né? A simbólica da águia é um negócio impactante. Então eu não vou utilizar todos os dias. Mas, se pode ser alguma outra coisa, uma árvore da vida, ou, eu gosto de, sei lá, uma flor, uma determinada flor, pode ser com essa flor. Pode ser um coraçãozinho, tem a estrelinha, uma lua, tá? Tudo isso está comunicando alguma coisa. Então a ideia é o quê? Você perceber aquele símbolo que você gosta, entenda o que aquele símbolo está dizendo. Símbolo não é neutro. Vai atrás de entender o que aquele símbolo está falando. E aí você pode escolher dessa forma, de acordo com para quando você vai utilizar a peça de roupa. Falando só da peça de roupa aqui, um exemplo. Tá? Então, a ideia é justamente essa. Você vai pegar todo o ruído que você mapeou, que você identificou, tu vai substituir ele por um estímulo de construção, que seja construtivo. Então, pode ser aí, mais um pouco se tu quiser. Não é alguma coisa na roupa, mas tu pode substituir, por exemplo, uma leitura. Pode também utilizar nisso. Uma leitura mais profunda é uma das coisas. Arte, né? Desenvolver talvez aí algum tipo de hobby, começar a fazer alguma coisa, vai que tu sempre gostou de pintar, né? Natureza, ir pra natureza. Sou suspeita a falar, todas as vezes que eu tô gravando conteúdo pra vocês aqui, eu não tô dentro de casa. Não tô dentro de casa. Tá? Eu tô caminhando, até porque o caminhar ativa as áreas do cérebro relacionadas com a criatividade e o pensamento reflexivo analítico. Ele ajuda a ativar o nosso sistema 2. Então, agora vocês entendem por que eu caminho, tá? Para isso. Passando aí para o próximo protocolo, que seria de 30 dias, tá? Então, ali nos 30 dias, então aí tu vai começar a agir de uma maneira diferente. Por quê? Tu vai meio que, entre aspas, tu vai começar a redesenhar os teus ambientes. Como assim, Vanessa? Aí entra a questão lá dos logotipos da casa, que eu falei até no anterior. Mas aqui você vai poder fazer também, de uma maneira mais ampla se quiser. Então, tira os logotipos, local principal, o teu quarto, onde tu dorme. Tira logotipo visível do teu quarto. Tira. Deixa somente aquilo que faz sentido, que te ajuda, que te inspira, que faz com que te construa, que te ajuda a construir. O meu quarto, por exemplo, meu quarto é todo pintado de branco, é parede lisa. Eu tenho somente 3 coisas penduradas na parede no meu quarto. 3.
uma em cada parede. Uma na parede da frente, na parede do lado esquerdo e na parede do lado direito. Na parede de trás não tem nada, tá? Então assim, na parede da cabeceira da cama, no caso, não tem nada. Então cada um dos símbolos que tá ali, ele tem uma representação de construção. Então é isso, tá? Outra coisa, som de notificação no celular. Cara, tem gente que gosta de ter o sonzinho só por causa do sonzinho da notificação da marca aquela, tá? Então assim, procura colocar um toque mais neutro. Por que mais neutro? Porque normalmente o som de notificação ele ativa muitas vezes a ansiedade. As pessoas não se seguram, né? Elas têm que ir lá, pegar e olhar, tá? Não consegue. Então assim, procura utilizar algo mais neutro. Eu vou te dar um exemplo de meu celular. Para começo de conversa, eu tenho 2 celulares diferentes. Um é o meu celular pessoal e um é o meu celular do trabalho. O que eu tô utilizando agora é o celular do trabalho. Então assim, cada um deles, eles têm toques neutros, justamente assim, para mim, diferenciar um do outro. Eu vou dizer qual é o toque do meu celular pessoal. Não, meu celular pessoal, eu gosto muito da saga Star Wars, tá? Então, quando a chamada, som de chamada, eu raramente deixo no, vamos dizer assim, alto, né? Tocando, vamos assim, volume, deixo volume na chamada. Mas, quando toca esse tá no volume, tem volume, vai começar a tocar a marcha imperial do Darth Vader. Pois é, se entrar um SMS e estiver no alto, vai ser a respiração do Darth Vader. Aí entra o princípio do que isso pra mim tem relação. Do que pra mim tem relação, tá? Então assim, como eu falei, raramente está no alto, mas quando acontece é isso. Então perceba nessa questão, o que você pode fazer que vá ser mais neutro, que vai ter, vamos dizer, qual é a tua intenção com aquilo. Pode intencionar, usar a tua intenção para isso também. Outra coisa, simplificar as cores no teu espaço digital. O que é isso? Tela de celular, computador, em trabalho. Olha o cachorro de novo aqui. Ai, cabecinha. Tudo bom? Tudo bem. Ah, vai então. Ai, gente. Enfim. Quando tô falando dessa questão das coisas, dá uma simplificada nisso também. O que significa, tá? Tem gente que gosta de botar um monte de coisa, foto de pessoas, assim, vamos dizer assim, ó, eu não tenho nada contra, obviamente, quem gosta de botar foto dos filhos de marido, de esposa, de não sei o quê. Cara, fica a tua escolha. Só que assim, ó, tu já vive com essas pessoas. Tu precisa de uma foto pra te lembrar delas ali, né? Óbvio, sempre vai ter intenção, vai ter gente que vai olhar pra foto e vai ser um momento de tranquilidade, vai se alegrar. Tudo depende da intenção do porquê tá ali, tá? Então lembra, não é simplesmente por botar. Ah, eu botei a foto da minha namorada, meu namorado, só porque ele quer, né? Só porque é praxe. Cara, pelo amor de Deus, se tu tem um namorado, uma namorada que é esse tipo de coisa que ela exige, então assim, ó, troca de relacionamento. Desculpa. Desculpa, mas isso não é uma coisa que se faça. Teu celular é privado. É uma coisa privada tua. Porra, eu sou casada, eu não sei, eu não faço ideia da senha do telefone do telefone do meu marido. E ele não tem a minha. Por quê? Porque é nosso. Porque é uma coisa privada. O celular hoje em dia virou aí, é como se fosse, é uma peça, uma questão é privado, é íntimo. Entende? É como se eu fosse lá abrir a gaveta de calcinha e de cueca em alguém, sabe? Por favor. Então, assim, pensa sobre isso. Dá uma simplificada. Se tu quer utilizar algum tipo de símbolo, a galera gosta de usar aí, tem a ideia de usar o paper, né? Com, como é que é? Com o arquétipo da Cleópatra, tá? Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um episódio falando sobre isso em específico, mas assim, ó, entendam que Cleópatra não é arquétipo, é a figura que representa, tá? Cleópatra foi uma mulher de carne e osso, inclusive até o túmulo dela aí foi achado agora, não faz muito tempo, tá? Então assim,
é a figura. O que ela representava? A figura arquetípica é a representação. Ela representava qual tipo de arquétipo, mas ela não é um arquétipo. Isso tem uma diferença bem grande. Mas se tu quiser utilizar ela, pense no seguinte: qual é o tipo de características que ela possuía? Ela era tanto uma grande governante, uma mulher muito inteligente, com uma visão estratégica e um conhecimento monstro. Ela era considerada uma mulher extremamente bela e muito sedutora. Tá? Então, assim, mas também ela tinha os seus vieses. Por quê? Porque ela era um ser humano, de carne e osso. Então, assim, se tinha que mandar assassinar alguém, mandava, entende? Óbvio, questões da época totalmente diferentes, mas lembra do que você está, das características que vem. Porque quando tu bota uma figura da Cleópatra, um exemplo, usando somente ela como exemplo, tu tá puxando todas as informações que a tua mente sabe sobre ela. Ah, mas Vanessa, eu não sabia que a Cleópatra tinha mandado matar a gente. Tu acha que a figura dela, a figura em si, o símbolo em si, ele comunica só o que tu quer? A ideia dessa aula aqui, dessas 5 aulas aí, bem aprofundadas, o máximo possível que eu tô, né? É justamente para que tu entenda que não existe símbolo neutro. E não é porque você não tem alguma informação que você não sabe que aquilo não esteja acontecendo. Tu pode não saber de gravidade. Tu não pode não fazer ideia de que existe a gravidade. Mas ela tá agindo igual. Se tu tropeçar, tu cai de cara no chão. Lembra disso, tá? Então, o resultado que tu pode colher com todas as questões aí, tá? O que é? Em suma, só para falar 2 coisas, é menos dispersão na tua vida, menos dispersão e mais clareza. Porque assim, uma mente que possui espaço para pensar, e quando eu digo espaço, eu tô falando do quê? Lembra do foco da atenção? É uma mente que não vai ficar só reagindo o tempo todo, até porque se a gente fosse para viver somente na reação, a gente não teria nem o sistema 2. A gente não teria nem o córtex, o neocórtex, né? O cérebro aí, o mais novo, o racional. Não existiria, tá? Então, assim, lembra de uma coisa, você é o curador da tua própria psique. Tu é o escultor da tua rede neural, cara. Teu cérebro se molda, independente da tua idade. Então, assim, toda a sujeira simbólica que tá aí não vai se limpar sozinha. Eu estou aqui trazendo essas informações. O que essas informações vão virar para você, se elas vão virar conhecimento ou não, ou vai virar só mais uma coisa que entrou aí no hall da tua biblioteca e que tu não fez nada com isso, então assim, saiba que isso não se tornou conhecimento. Conhecimento só é conhecimento e só se torna sabedoria com prática, com ação, tá? Vamos encerrar essa aula porque eu acho que já tá bem longa, né? Eu inseri aqui várias outras informações, coloquei aqui vários adendos, inclusive, coisa que eu não tinha me preparado para fazer, mas aquela coisa surge e isso é bom. Então vamos lá. Digamos que se você escutou tudo isso, e se o objetivo que eu tinha com isso ocorreu de maneira correta, agora tu entendeu que a simbologia, ela não é somente teoria, tá? Ela é uma questão de manutenção. Ela é uma questão de manutenção mental também. Então, a partir disso, a pergunta que fica agora é: como se cria? Como é que podemos criar aí os nossos próprios símbolos? Como é que a gente pode utilizar esses símbolos para dirigir a nossa própria narrativa? E é justamente esse tema aqui que eu vou falar no próximo episódio / aula. Tá? Então a gente vai falar sobre a arquitetura do significado. Tá? Quando eu digo arquitetura, como é que a gente pode aí estar construindo os nossos... construindo símbolos pessoais. Construindo símbolos pessoais que nos fortalecem. Que eles nos fortalecem, que eles nos ajudam e não nos controlam, tá? Porque aquela velha história, limpar é bom, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é limpar. Limpar é ótimo,
Só que criar é um ato de liberdade. E é uma coisa que todo mundo possui. Isso não é uma coisa, não é um dom, não é um talento. É uma questão de desenvolvimento, de prática. Certo? Então lembra sempre, se tu não escolhe os teus símbolos, alguém sempre vai escolher para ti e vai te mandar conta em parcela emocional, que às vezes é bem alta, tá? Então, vamos lá? O link para o próximo episódio vai estar aqui no final, na tua tela final aí. Enquanto isso, dá uma olhada no nosso backstage lá, é só clicar no unarte.com aqui embaixo. Também tem os 2 links ali que eu te falei sobre a questão dos meus serviços ali, que é o Oculta, o Unarte Codex e o Incomum Arte Interior. Esses 2 fazem parte da página Unarte, então estão lá dentro as categorias. Vocês podem dar uma olhada num geral, fiquem à vontade. Curiosidade é uma das coisas que é algo que deve ser incentivado, então fique à vontade. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que ficou aqui no ar ou algo que não ficou muito bem claro, por favor, utilize os comentários aí embaixo, tá? Fique à vontade. Outra coisa, os PDFs também vão estar aqui embaixo, você sabe que é só clicar ali no link, que daí vai para o nosso Drive, lá você pode baixar o PDF, inclusive lá também vai ter o PDF do episódio anterior, e aí assim por diante, né, com cada um dos episódios com o seu PDF, e, né, se isso aqui está contribuindo contigo, está contribuindo com as informações aí para te tornar elas conhecimento, então contribui com nós também, finca esse dedão aí no like, compartilha com as pessoas que tu acha que também devem saber disso daqui, tá? Não dói nada, não vai cair teu dedo, isso eu prometo. Tá? E também você pode também ir acessar a plataforma Buy Me a Coffee aqui embaixo, tá? Tá aqui embaixo o link da plataforma. Lá também tem mais material, lá tem plano de membros, inclusive, os planos de membros lá tem estágios, dá uma lidinha lá, inclusive tem posts diferenciados para esses membros, tem material que eles também, vamos dizer, que podem ter acesso a material exclusivo, tá? De estudo em si. Cada mês aí é um autor diferente, é um tema diferente, tudo isso voltado para a questão de autoconhecimento, obviamente, né? Autodesenvolvimento aí. E você pode também, inclusive, colaborar com nós, né? Oferecendo para nós, presenteando a gente com um café. É o preço de um café, então pode colaborar com nós aí. Um like e um café. A gente ama café, a gente ama a cafeína e a cafeína ajuda a gente. Tanto a cafeína literal quanto a cafeína agora simbólica dentro da plataforma, né? Os 2 ajudam a gente a trazer esse tipo de conteúdo para ti aqui. Falando e trazendo informação que ninguém fala e de uma maneira que ninguém fala. Certo? Pode buscar aí todos os canais, tudo que tu quiser e me diz aí se tem alguém que faz esse tipo de conteúdo, que faz esse tipo de coisa igual a nós aqui. Pode, por favor, compartilhar comigo, porque é sempre interessante a gente ter referência, certo? Muito obrigada. Até a próxima aula. Falou, valeu!